Não deixe que o idioma separe você das oportunidades que o mundo oferece. Seja numa viagem, num game ou até mesmo para navegar na internet, falar outra língua facilita as coisas. Sem contar que logo logo vai facilitar também a sua entrada no mercado de trabalho. Faça sua matrícula e comece a aproveitar o que o mundo tem de melhor. Ligue 3520-9091 e receba mais informações. Centro de Línguas Positivo, Unicampus de Erechim. Matrículas abertas. Muitos dos estados brasileiros e o país como um todo abrigam quantidades generosas de águas superficiais e subterrâneas. A água já significou desenvolvimento no passado. No presente é sinônimo de conflitos e para o futuro assume áreas de potencialidade. Bem, antes de mais nada a gente precisa lembrar que água significa vida. Vida não só para a sociedade humana, nas várias utilizações que nós podemos ter, no uso doméstico, no uso industrial, para a agricultura principalmente, mas a gente tem que lembrar que a água é um meio de vida para inúmeras formas de animais, de plantas, de micro-organismos. E a cada vez que o homem tem a sensibilidade de olhar para o curso d'água, ou seja, poder olhar para as águas de um rio passando embaixo de uma ponte, ou poder apreciar o pôr do sol na beira de uma lagoa, ele tem a noção da grandiosidade que significa aquela água na sua frente. Por que não dizer todos os animais, de alguma forma, são dependentes do recurso hídrico. Alguns em maior escala, outros em menor escala. Mas eu acho que seria muito importante a gente ressaltar os anfíbios, que são o primeiro grupo a conquistar o ambiente terrestre, mas que ainda não o fez de forma definitiva. Ou seja, uma fase da vida dos anfíbios ainda é aquática. Então eles são dependentes ao longo do seu desenvolvimento, numa das suas fases, são diretamente dependentes aí do recurso hídrico para sua sobrevivência. Tem que levar em conta a inter-relação que existe entre o meio aquático e o meio terrestre. Nós temos que pensar as florestas ribeirinhas não como simplesmente florestas localizadas ao longo do curso da água, mas nós temos que pensar como um sistema complexo em que o rio interfere nas matas ribeirinhas, nas florestas ribeirinhas, e as florestas ribeirinhas interferem dentro da parte aquática. O biólogo tem um papel muito importante sobre as questões imunológicas, na sua avaliação de qualidade de água, não só sob os pontos de vista físico-químicos, que são os métodos tradicionais, comumente utilizados há muitas décadas, mas hoje em dia vem crescendo muito a ideia da abordagem mais ecossistêmica de se analisar a integridade do meio ambiente. E aí que entra o biólogo sob o ponto de vista da utilização de bioindicadores, ou indicadores biológicos, independente do grupo, se é vertebrado, no caso de peixes, plantas, no caso de macrófitas ou algas, ou até mesmo no caso de invertebrados, que são os próprios insetos, moluscos, crustáceos e outros grupos de invertebrados existentes ali no corpo hídrico. Então, a importância principal pelo conhecimento técnico, pela formação do biólogo, essa questão se encaixa muito bem e vem contribuindo muito nessas últimas 2 décadas, principalmente no Brasil, em função da utilização dos bioindicadores como indicadores de qualidade de água. Nascente significa vida. Por quê? Porque é ali onde a água está brotando. A água é o início de tudo na vida da humanidade. Todo grande rio ele é formado a partir da junção de pequenos cursos d'água. Então você tem nascentes, olhos d'água, onde a água começa a brotar, aos pouquinhos vão se somando, vão formando pequenos córregos, esses córregos vão se somando, formando pequenos rios, até formar os grandes rios que nós temos no nosso país, as grandes bacias hidrográficas. Qualquer parte da superfície terrestre pertence a uma bacia hidrográfica. Uma bacia hidrográfica em si, ela se caracteriza por ter divisor d'água, que é caracterizado pelas áreas elevadas, ou
topograficamente mais altas que drenam água para um canal de saída, para um rio, que é o rio principal, e que tem todo um sistema de entorno que é onde a água escoa para aquela saída. A região do Alto Uruguai Gaúcho, fazendo parte da bacia hidrográfica do Rio Uruguai, está assentada sobre o Planalto brasileiro, resultado da ação das águas ao longo das eras geológicas. Tomemos como exemplo o Rio Dourado. Muitas de suas nascentes encontram-se dentro da área urbanizada de Erechim. A partir daí, as águas seguem o Vale do Rio Dourado, um terreno bastante íngreme, onde a urbanização, a agricultura e a pecuária não são favoráveis, restando ainda boa parte das florestas de encostas. Porém, nas áreas mais planas, as atividades agropecuárias resultam na perda da vegetação original. Novamente, filetes de água desenharam e definiram os cursos dos rios que viriam a desembocar no Rio Uruguai. O Rio Dourado como um todo ele se encaminha para o deságue no Rio Uruguai. Aí nós teríamos, a partir do Rio Uruguai, nós teríamos o encontro do Rio Uruguai com o Rio Paraná, teríamos a formação da Bacia Platina, que seria o deságue no Oceano Atlântico como um todo. Então nós temos uma hierarquia fluvial bem estruturada a nível de Brasil. Bacia hidrográfica é um conceito que veio da geografia, onde se busca não só avaliar a ecologia dos recursos hídricos, mas também a sua relação com os sistemas terrestres adjacentes e mais os aspectos sociais, culturais e econômicos. Olha, o jasmineiro está florido e o riachinho de água esperta se lança em vasto rio de águas calmas. Você é de ninguém. O aquífero Guarani, basicamente, ele é formado por rochas arenosas. E as rochas arenosas, elas possuem em seus interstícios, né, quer dizer, os grãos de areia, entre eles existem vazios. E esses vazios é que são preenchidos pelas águas. De uma maneira geral, é esse o funcionamento do aquífero. Ele é nada mais que uma rocha, não é um oco, um buraco, um rio, coisa parecida. Ele simplesmente é uma rocha arenosa que está saturado com água. A abrangência do aquífero Guarani no Brasil, ele aparece em estados como Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, e vem em direção ao Rio Grande do Sul, passando por Goiás, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, partes desses estados, não integralmente. E a extensão dele ultrapassa o Brasil, então nós temos também rochas que representam o aquífero Guarani no Uruguai, uma parte na Argentina e também no Paraguai. Então o que acontece? O aquífero nasce quando existe a recarga, a infiltração da água da chuva. Então a água está entrando dentro do aquífero. Uma parte de uma chuva se infiltrou no solo, entrou nas rochas e acabou formando água subterrânea. No caso, a água subterrânea do aquífero Guarani. Então toda a água subterrânea um dia já foi chuva, digamos assim. Mas a água não fica parada. A água dentro de um aquífero, ela sempre anda, ela sempre circula, ela não fica parada. Então, o circular a gente chama de área de circulação. Até chegar em um lugar, né, que aí é a geologia que vai mostrar que lugar é esse, né, até chegar em um lugar em que essa água ela tem que sair. Porque se essa água não sai, a outra não entra. Entende? Porque vai ficar cheio e não tem como entrar, né? O lugar onde ela sai é onde ela morre. É a área de descarga. E é o lugar onde tem nascentes, por exemplo, de água, né? Onde aquela água subterrânea vai acabar virando uma água de rio. No caso do Rio Grande do Sul, localmente nós temos lugares em que a água está em profundidades em que ela não admite uma retirada econômica, digamos assim. Quer dizer, existe água, mas ela está tão profunda que a gente não consegue recuperar ela de uma maneira econômica. Nós temos áreas do estado em que o aquífero tem uma grande quantidade de água e uma boa qualidade de água.
E temos também áreas em que o aquífero ele apresenta uma quantidade grande e com qualidade não tão satisfatória para o abastecimento. As formas mais diretas de uso da água acabam por representar aquilo que chamamos de uso consuptivo da água, ou seja, quando a água utilizada não retorna ao seu curso original. O pouco que volta, quando volta, tem geralmente qualidade inferior. Nesta situação, há uma redução efetiva na disponibilidade do recurso do manancial. Uso doméstico, industrial e agrícola são exemplos de usos consuptivos da água. Nós temos alguns tipos de atividades na nossa sociedade que demandam grandes volumes de água. As atividades de agricultura são o principal exemplo da má utilização da água. Os volumes de água necessários para a atividade de agricultura são uma coisa extraordinária. Assim como utiliza também os recursos hídricos de superfície, que o maior uso é pela agricultura, também os mananciais subterrâneos são utilizados pela maior parte pela agricultura. Se formos falar do uso do Guarani em termos de América Latina do Mercosul, ele fica na proporção de 60% para o uso da agricultura, em torno de 20% para o abastecimento público e 10% para o uso industrial. E aqui para o Brasil, mais ou menos se mantém esses mesmos índices também. Aguaceiro, aguador. Há, porém, aqueles usos menos percebidos, contudo, imprescindíveis. Falamos dos usos não consuptivos, ou seja, quando a água é utilizada, porém não é consumida. As atividades de turismo, lazer, navegação, pesca e principalmente as atividades hidrelétricas são exemplos de usos não consuptivos da água. Homem constrói 7 usinas usando a energia que vem de você. Homem conduz a alegria que sai das turbinas de volta a você. E cria um modo contínuo da noite pro dia, se for por você. Com a construção de um barramento, para a construção do reservatório, você transforma o que era um rio em um lago artificial. Ou seja, todas aquelas características hidrológicas, físico-químicas, daquele ecossistema aquático onde as águas fluíam, vão se modificar drasticamente com a formação de um lago artificial. Você tem a inundação de extensas áreas, muitas vezes você pode ter a inundação de grandes massas de floresta, biomassa florestal. Essa biomassa vegetal, depois de submersa, ela pode gerar consequências negativos para a qualidade das águas. Você tem essa biomassa toda, vai para a cadeia de detritos, tem a decomposição dessa biomassa, liberação de nutrientes na água, você tem o processo de eutrofização artificial, perda da qualidade da água, mudança de todas as características do corpo d'água. Então esse isolamento das hidrelétricas traz uma série de consequências para todas as formas de vida. E um exemplo claro para nós é quando você tem que os peixes, eles não conseguem, aqui as espécies de peixe que precisam subir o rio, promover aquela piracema para desovar lá em trecho de cabeceira, quando você tem a construção de um barramento, esses rios não conseguem mais migrar. Eles chegam na barragem e param ali, não conseguem completar a sua migração e, consequentemente, não conseguem se reproduzir. No norte do Rio Grande do Sul, anualmente, chove mais de 10 bilhões de metros cúbicos. Da parcela que infiltra no solo, 40% evapora ou é transpirada pela vegetação. 50% representa o escoamento subsuperficial. A parcela que escoa superficialmente na forma de enxurradas é bem menor. Com o desmatamento e a agropecuária, todos esses fluxos diminuem, exceto o escoamento superficial, gerando secas e enchentes pronunciadas.
O que acontece com isso? Dá uma chuva e nós temos um excesso de volume de água na barragem, a nossa barragem já passa extravasando de 15, 20 centímetros ou meio metro por cima do extravasor, parou de chover, dali uma semana nós já não temos mais água, ela volta ao nível normal e começa a baixar o vertedouro. Por quê? Porque todas essas áreas que eram banhados, hoje já estão drenados para cultivo. O rio Ligeirinho, esse afluente, ele passa no fundo onde nós estamos, aquela restinga de capoeira que tem ali de mata, que tem uma meia dúzia de árvores. Depois nessa parte onde não tem nada, ao fundo, o rio passa ali no meio e ele desce em direção àquele reflorestamento com pinos. Uma área que devia ser de preservação por ser um pântano, por ser um banhado, ele foi drenado para o cultivo agrícola, e uma parte que foi reflorestado, em vez de ser reflorestado com uma mata típica de mata ciliar ou de uma vegetação de área alagadiça ou de um pântano ou de um banhado, foi reflorestado com pinos, que a gente sabe que pelo tamanho da árvore ele é um grande consumidor de água e não deve ser plantado em áreas alagadiças ou áreas de banhado. Com certeza, o cultivo aqui ele é produtivo, porque é uma área onde é rica em matéria orgânica e se conserva a umidade, por ser uma área plana, uma várzea, então a umidade acaba se conservando e para o produtor é rentável, só que para a comunidade no geral ele é muito prejudicial porque nós não temos aquela área de retenção, aquela área de recarga. Isso acaba sendo drenado de uma vez só. Aqui onde nós estamos, aqui é a câmara de captação que a gente chama. Nós temos as comportas, aqui do lado, no caso, que vedam a passagem de água. No caso agora tem uma comporta, nós temos 3 comportas, uma bem no fundo, uma intermediária e uma mais na superfície, conforme tu quer captar água, tu quer captar mais em cima, no meio, mais embaixo. Sim, é questão de der uma chuva forte, é 1 hora, 2, está extravasando, isso aqui chega a passar uma lâmina aqui, ó, às vezes assim, ó, quando dá chuva intensa mesmo, de 30 a 40 centímetros de lâmina d'água em todo esse vão do extravasor aqui. Choveu, fazem 3 dias e a água da chuva desceu, passou, foi embora. Assim, ó, se não chover dentro de 2 ou 3 dias, provavelmente ele tem que acionar o Rio Campo, que é a transposição de bacia, para poder manter a nossa barragem cheia. A água que devia ser, parte dela ter sido drenada para cá e parte ter sido retida ou nos banhados ou naquelas partes, nas várzeas, se tivesse os banhados, os pântanos, os brejos, ela teria que ter ficado lá. Como ela não ficou, ela acabou vindo toda para a barragem. Daí ela acabou indo embora. Hoje que nós precisávamos que ela estivesse sobrando lá no banhado para vir drenando para cá, isso não está acontecendo. Não está acontecendo porque ela já acabou descendo de uma vez só. Bom, resolver os problemas ambientais não se existe uma receita e também não se existe uma fórmula comum, única a ser utilizada nos diferentes ambientes, nos diferentes continentes, enfim. Entretanto, existem algumas formas das quais nós podemos prover alguns desses requisitos. A primeira forma, que é uma das formas mais nobres e que sempre vão surtir efeito, é quanto à educação. A educação das comunidades, a educação do povo, e essa sensibilização que a educação traz quanto a uma questão, acaba sempre gerando novos meios, novas formas de se lidar com os problemas e também de gerar agentes multiplicadores do conhecimento, gerar novas informações, né, e que acabam, por fim, auxiliando na manutenção dos recursos hídricos. Uma segunda forma que pode ajudar a diminuição dos problemas é uma forma um pouco mais drástica, que é quanto à fiscalização que os órgãos públicos exercem sobre as pressões exercidas quanto ao recurso hídrico. A lei surge para prover um problema, a lei surge a partir de uma necessidade. Só que nesse caso, o rio ele não tem como protestar. O protesto dele vai ser como? Pela falta do recurso, por uma grande inundação que acaba inundando os arredores de uma cidade, né? Esses são os impactos diretos que nós sentimos. Então as leis elas surgem para prover algumas dessas demandas que o ambiente nos traz. O que nós podemos fazer para garantir a manutenção do recurso hídrico? Uma das formas, por exemplo, seria através do pagamento, por exemplo, desta retirada da água do rio, que não é paga, porque o rio nos dá o recurso gratuitamente. Tá? O que seria fazer esse pagamento? Seria, por exemplo, você ter um recurso que poderia ser utilizado para, por exemplo, fazer a recuperação das áreas ciliares que foram degradadas. Você poderia pegar esse recurso para fazer estudos
que avaliam o estoque das comunidades de peixes, de animais bentônicos, de outros seres vivos que vivem na água e que mantêm o seu funcionamento. Você poderia, com esse recurso, fazer uma série de atividades no sentido de promover o cuidado e a manutenção das águas do rio. Ou seja, é aquilo que nós teríamos que pagar por estar utilizando o recurso do rio. Hoje em dia o que nós pagamos é apenas o tratamento e a captação e a distribuição da água. A companhia vai lá, retira a água do rio, acaba fazendo o tratamento desse recurso e acaba repassando para a população. Então isso gera um custo. Quando este serviço ambiental prestado pelo rio, que é uma água de boa qualidade, quando esse serviço é perdido, nós vamos ter que fazer o quê? Fazer o tratamento dessa água. Com isso, vai ser agregado mais um valor, que por última instância vai ser agregado à nossa conta no final do mês. Ou seja, a gente acaba pagando mais por ter feito uma diferenciação, uma modificação naquele recurso inicial. Nós sabemos que em nossas bacias hidrográficas, principalmente em áreas com intensa atividade de agricultura, muitas vezes o dono da terra ele planta até a beira do rio, e retirando não só a vegetação que havia na sua propriedade, mas tirando até mesmo essa vegetação, essa franja de mata na beira dos rios. E essa franja de mata, chamada também de vegetação ripária ou mata ciliar, ela tem importância vital para a preservação da qualidade das águas, para a preservação da quantidade das águas e principalmente para a manutenção da vida aquática. Por quê? Essa vegetação na beira dos rios, ela funciona como um filtro natural. Ela impede que sedimentos sejam carreados para dentro d'água, evitando então o assoreamento dos cursos d'água, evita que substâncias tóxicas, nutrientes, fertilizantes, herbicidas sejam carreados para dentro d'água. Funcionam também como corredores ecológicos, porque há um grande número de espécies que precisam dessa vegetação para se reproduzir, não só, por exemplo, alguns anfíbios, mas também aves, vários mamíferos precisam dessa vegetação preservada para estar completando seu ciclo de vida. Então há um grande número de serviços ecológicos que o fazendeiro ele pode estar favorecendo, simplesmente preservando a vegetação na beira dos córregos, na beira dos rios. Só que uma vez que nós perdemos os serviços ambientais que eram feitos naturalmente pelo rio, ou pela bacia hidrográfica, nós vamos ter agora que dar uma contrapartida para o rio, para o seu ambiente como um todo, a fim de que esses serviços ambientais gratuitos voltem para nós. Tá? Então, por exemplo, a recomposição de florestas ciliares, a manutenção das florestas, dos remanescentes florestais ainda existentes, né? O intuito de manter a qualidade da água com a diminuição do uso de produtos químicos em lavouras e outros, a própria questão do saneamento básico, uma vez que ela é feita, né, a diminuição, a retenção de poluentes industriais, tudo isso faz com que nós tenhamos no final uma melhor qualidade no nosso recurso hídrico, e fazendo com que nós tenhamos aqueles serviços ambientais, ou que nós não tenhamos que pagar novamente, ou pagar mais, por aqueles serviços ambientais que antes nos eram dados gratuitamente. Olha, que chuva boa prazenteira, que vem molhar minha roseira. Chuva boa criadeira, que molha a terra, que enche o rio, que lava o céu, que traz o azul. É preciso conhecer a importância das áreas ribeirinhas e sua vegetação. Compreender que tudo o que ocorrer na bacia hidrográfica afetará positiva ou negativamente a água, tanto a superficial quanto a subterrânea. É preciso ir além. Compreender que o ciclo da água abrange uma escala planetária e que ela é um direito não somente do homem, mas de todas as formas de vida. Assim, ao discutirmos a proteção das águas,
seja por uma questão de ética ambiental ou por puro interesse humano, estamos também discutindo a proteção de toda a biodiversidade, todas as formas de vida no planeta. E isso inclui todos os seres humanos, estejam onde estejam, os de agora e aqueles que virão. Se pela educação devemos gerar melhores filhos para nosso planeta, pelo cotidiano devemos deixar um melhor planeta para nossos filhos. De acordo com a conveniência nossa ou de nossos governantes, a água, entendida hoje, ora como de ninguém, ora de um ou de outro, há de ser compreendida como de todos, seja para usufruir, seja para cuidar. Isso não exime a atual geração de reconhecê-la como um bem público, com valor ecológico, econômico, social, cultural e espiritual. Você é de ninguém. A Cabo do Brasil, fabricante e exportadora de equipamentos odontológicos do Brasil, líder de mercado, participa da implantação do complexo Clínica Escola do curso de odontologia da Unicampus de Erechim. Além dos laboratórios de disciplinas básicas já existentes, todos dotados de infraestrutura como anatomia, histologia, patologia, microbiologia e informática, o curso contará ainda com blocos cirúrgicos, clínicas de bebês, de pacientes com necessidades especiais, multidisciplinares, de urgência e emergências, laboratórios radiológicos com tecnologia digital, simuladores de pacientes e de apoio. Os espaços possibilitarão aos acadêmicos do novo, porém já reconhecido curso de odontologia da URI, um aprendizado condizente com a equipe e a titulação do seu corpo docente, bem como uma busca constante da excelência em ensino por parte da direção do campus. Os equipamentos são de última geração, proporcionando autonomia no aprendizado e incentivo ao desenvolvimento de pesquisas e iniciação científica.